No coração gelado da Dinamarca, quando os ventos do norte sopravam histórias de deuses e heróis através dos fiordes escuros, nasceu uma criança destinada a fazer o mundo tremer. Era o ano 840 d.C., e os druidas ainda sussurravam sobre presságios nas sombras dos antigos carvalhos sagrados. Aslaug, a volva profética e esposa de Ragnar Lothbrok, segurava em seus braços o filho que mudaria o destino de reinos inteiros. Mas havia algo diferente nesta criança. Algo que fez até mesmo os mais velhos guerreiros recuarem quando olharam em seus olhos pela primeira vez. O menino possuía uma marca singular, um sinal que os deuses haviam impresso em sua alma e que se manifestava através de sua íris esquerda. Uma serpente parecia nadar eternamente em seu olho, enroscada em espirais hipnóticas que capturavam a luz como se fosse ouro líquido sobre água escura. Os sábios se reuniram ao redor do berço, interpretando runas e consultando os corvos de Odin para compreender o significado daquele prodígio. Alguns diziam que era a marca de Jormungandr, a serpente mundial que circundava Midgard nas profundezas dos oceanos. Outros afirmavam que Loki havia tocado a criança antes mesmo de seu nascimento, abençoando-o com a astúcia necessária para enganar inimigos e conquistar terras distantes. Ragnar Lothbrok, cujo nome já ecoava através dos mares do norte como trovão nos céus de tempestade, segurou seu filho recém-nascido e sentiu o peso do destino em suas mãos. Ele havia conquistado cidades, derrotado exércitos e navegado até as bordas do mundo conhecido, mas ao olhar para aquele olho marcado pela serpente, compreendeu que estava segurando algo maior que todos os seus feitos anteriores. A criança seria chamada Sigurd, mas todos conheceriam seu verdadeiro nome. Sigurd Snake in the Eye, o filho marcado pelos próprios deuses para grandezas que ainda estavam por vir. A linhagem de Ragnar carregava em si mesma o peso de lendas que se estendiam desde os tempos em que os gigantes ainda caminhavam pela terra. Cada filho de Ragnar nascia com o dever de superar o pai, de escrever seu nome nas sagas com letras de sangue e ferro. Mas Sigurd era diferente. Enquanto seus irmãos Ivar, Ubba, Halfdan e Bjorn cresciam demonstrando força física e fúria desenfreada, Sigurd desenvolvia uma inteligência fria e calculista que impressionava até mesmo os Jarls mais experientes. Sua mente funcionava como uma armadilha perfeitamente construída, sempre 3 movimentos à frente de seus oponentes. O símbolo da serpente em seu olho não era apenas uma curiosidade física, mas uma manifestação visível de sua natureza interior. Como a serpente que troca de pele, Sigurd aprendeu desde cedo a adaptar-se a qualquer situação, a ser cruel quando necessário e diplomático quando conveniente. Os escaldos cantavam que ele podia seduzir inimigos com palavras melífluas pela manhã e degolá-los com frieza absoluta ao anoitecer. Esta dualidade, esta capacidade de ser simultaneamente encantador e letal, tornava-se sua arma mais poderosa. Quando completou 15 anos, Sigurd já havia participado de 3 expedições menores ao lado de seu pai, aprendendo não apenas a arte da guerra, mas também a política complexa que governava as alianças entre os clãs nórdicos. Ele observava como Ragnar negociava com rivais, como distribuía espólios entre seus guerreiros e como mantinha a lealdade através de uma combinação precisa de generosidade e medo. A serpente em seu olho parecia pulsar com vida própria durante estes momentos de aprendizado, como se os deuses estivessem gravando cada lição diretamente em sua alma. Os presságios que cercavam seu nascimento começaram a se manifestar conforme Sigurd amadurecia. Os Volvas falavam de sonhos perturbadores onde serpentes gigantescas devoravam reinos inteiros, apenas para vomitar ouro e coroas aos pés de um jovem de olhos heterocromáticos.
Alguns augúrios prometiam que ele se tornaria o mais poderoso dos filhos de Ragnar, conquistando terras que se estendiam além do horizonte. Outros, mais sombrios, sussurravam sobre traições sangrentas e maldições familiares que seguiriam seus passos como sombras permanentes. A marca em seu olho tornou-se seu símbolo pessoal muito antes de ele reivindicar qualquer trono. Guerreiros começaram a gravar serpentes enroscadas em seus escudos como forma de demonstrar lealdade ao jovem príncipe. Artesãos forjavam espadas com punhos decorados com cobras entrelaçadas, criando armas que pareciam vivas sob a luz do fogo. O próprio Sigurd mandou construir um estandarte especial, onde uma serpente dourada se erguia sobre fundo negro, com olhos de rubi que brilhavam como brasas na escuridão. Quando Ragnar olhava para seu filho marcado, via não apenas o futuro de sua linhagem, mas também o eco de profecias antigas que falavam sobre o fim dos tempos. A serpente Jormungandr era tanto criadora quanto destruidora, e Sigurd carregava em si essa mesma dualidade cósmica. Ele seria capaz de construir impérios e destruí-los com igual facilidade, de inspirar lealdade absoluta e semear traições devastadoras. O olho da serpente não mentia. Grandeza e destruição sempre acompanhariam seus passos, como duas faces de uma mesma moeda forjada pelos deuses. Sigurd sentiu algo quebrar dentro de seu peito quando as palavras do mensageiro ecoaram através do grande salão de Kattegat. Não era apenas dor pela perda do pai, mas uma fúria fria e implacável que começava a se espalhar através de suas veias como veneno líquido. O olho marcado pela serpente parecia pulsar com vida própria, como se as criaturas que haviam matado Ragnar estivessem dançando eternamente em sua íris esquerda, lembrando-o constantemente do preço que precisava ser pago. A ironia não passava despercebida. Seu pai havia morrido cercado por serpentes, e agora cabia ao filho da serpente vingar sua morte. Os irmãos se reuniram naquela noite sob a luz vacilante das tochas, cada um processando a perda à sua maneira. Ivar, o sem-ossos, cuja mente brilhava com a intensidade de uma lâmina recém-forjada, já estava traçando planos de retaliação antes mesmo que o corpo de Ragnar esfriasse completamente. Ubba, o corvo branco, afiava suas lâminas com movimentos mecânicos e obsessivos, cada passa da pedra de amolar ecoando através do silêncio como uma promessa de morte. Halfdan caminhava de um lado para outro, como um lobo enjaulado, murmurando juramentos de sangue que faziam até mesmo guerreiros experientes se arrepiarem. Bjorn, o mais velho, permanecia em silêncio, mas seus punhos cerrados e mandíbula tensa revelavam a tempestade que se agitava em seu interior. Mas foi Sigurd quem primeiro falou as palavras que selaram o destino da Inglaterra. Levantando-se lentamente de sua cadeira, com a serpente em seu olho parecendo se contorcer sob a luz das chamas, ele proferiu o juramento que ecoaria através dos séculos. Pelo sangue de nosso pai, pela honra de nossa linhagem e pelos deuses que testemunham nossas palavras, juro que ela da Nortúmbria pagará por seu crime com sofrimento 1000 vezes maior que aquele que infligiu a Ragnar. Não haverá paz, não haverá misericórdia, não haverá perdão, até que sua morte seja tão lenta e agonizante quanto as serpentes permitiram que fosse a de nosso pai. A formação do grande exército pagão começou naquela mesma noite. Mensageiros foram enviados para todos os cantos da Escandinávia, carregando o chamado para a vingança que despertaria cada guerreiro nórdico capaz de empunhar uma espada. Não era apenas uma questão de honra familiar, mas um insulto direto aos próprios deuses que haviam escolhido Ragnar como seu instrumento na terra. Jarls poderosos começaram a chegar a Kattegat com suas embarcações carregadas de guerreiros sedentos de sangue e saque. Reis menores ofereceram suas frotas inteiras para a causa.
compreendendo que participar da vingança pelos filhos de Ragnar seria uma oportunidade de conquistar glória eterna. Sigurd demonstrou desde o início uma capacidade natural para a organização e estratégia que impressionou até mesmo Ivar, reconhecido como o mais inteligente dos irmãos. Enquanto outros se perdiam em discussões sobre táticas de batalha e distribuição de espólios, Sigurd pensava em termos mais amplos e duradouros. Ele compreendia que a vingança contra ela era apenas o primeiro passo de uma conquista muito maior. A Inglaterra cristã era rica em ouro, terras férteis e cidades prósperas que poderiam sustentar exércitos vikings por gerações inteiras. O peso da herança de Ragnar se manifestava de formas diferentes em cada um de seus filhos, mas em Sigurd era particularmente intenso. Ser filho de Ragnar Lothbrok significava carregar não apenas um nome famoso, mas também a expectativa de superar feitos que já pareciam impossíveis de serem igualados. Ragnar havia saqueado Paris, navegado até as Ilhas Britânicas quando outros nem sonhavam com tais viagens, e estabelecido seu nome como sinônimo de terror nos corações dos cristãos. Como poderia um filho, mesmo um filho marcado pelos deuses, esperar superar tal legado? A resposta, Sigurd percebeu, estava na natureza coletiva da vingança que estava sendo planejada. Individualmente, talvez nenhum dos filhos de Ragnar pudesse igualar os feitos do pai. Mas unidos, comandando o maior exército que o norte havia reunido desde os tempos lendários, eles poderiam reescrever o mapa da Europa inteira. A serpente em seu olho não representava apenas astúcia individual, mas a capacidade de enxergar conexões e possibilidades que outros não conseguiam perceber. Enquanto os preparativos para a expedição se intensificavam, Sigurd passou noites inteiras estudando mapas rudimentares da Inglaterra, memorizando a localização de monastérios ricos, cidades fortificadas e rotas comerciais que poderiam ser exploradas. Ele interrogava comerciantes que haviam negociado com os anglo-saxões, aprendendo sobre suas táticas militares, seus sistemas políticos e suas fraquezas. A vingança seria doce, mas também seria inteligente e lucrativa. A fúria do norte estava sendo canalizada através dos filhos de Ragnar. Mas Sigurd compreendeu que esta fúria precisava ser direcionada e controlada para ser verdadeiramente eficaz. Guerreiros vikings eram naturalmente ferozes e corajosos, mas também impulsivos e indisciplinados. Transformar milhares destes homens em uma força militar coesa exigiria mais que promessas de saque e glória. Exigiria liderança que combinasse o carisma necessário para inspirar lealdade com a frieza necessária para tomar decisões difíceis. O símbolo da serpente começou a aparecer nos escudos e estandartes de muitos guerreiros que se juntavam ao grande exército pagão. Não era apenas uma demonstração de lealdade a Sigurd, mas também um reconhecimento de que a astúcia seria tão importante quanto a força bruta na campanha que estava por vir. A serpente representava paciência, inteligência e a capacidade de atacar no momento exato com precisão letal. Estes eram exatamente os atributos que seriam necessários para conquistar e manter territórios em uma terra estrangeira habitada por inimigos determinados a defender suas casas e sua fé. As serpentinas negras dos navios vikings cortavam as águas cinzentas do Mar do Norte como lâminas através de seda, cada embarcação carregando guerreiros cuja sede de vingança havia sido refinada durante meses de preparação em uma fome coletiva por sangue anglo-saxão. Sigurd estava na proa do navio principal, observando as costas da Inglaterra emergirem através da névoa matinal como os contornos de um sonho que finalmente se tornava realidade. O vento gelado fazia sua capa tremular atrás dele como asas negras, e a serpente em seu olho parecia se contorcer com antecipação enquanto ele contemplava a terra que em breve seria banhada em sangue cristão.
O primeiro desembarque aconteceu nas praias rochosas de Lindisfarne, onde o monastério sagrado havia sido saqueado por vikings gerações antes, estabelecendo o precedente para todas as invasões que se seguiram. Mas desta vez, não era um ataque isolado de alguns navios em busca de riquezas fáceis. Era a chegada de um exército inteiro, uma força de destruição que havia sido meticulosamente planejada e organizada, com o único propósito de transformar a Inglaterra em um campo de batalha, onde a honra de Ragnar seria restaurada através do sofrimento de seus assassinos. Ivar, o Sem-Ossos, havia sido escolhido como comandante supremo do grande exército pagão, uma decisão que todos os irmãos aceitaram devido à sua inteligência estratégica superior, mas que também criava uma tensão subjacente entre os filhos de Ragnar. Sigurd, em particular, sentia que sua própria astúcia e capacidade de liderança eram frequentemente subestimadas em favor da reputação mais estabelecida de Ivar. No entanto, ele havia aprendido a usar esta percepção equivocada como uma vantagem, permitindo que outros o considerassem meramente um executor das ordens de Ivar, enquanto secretamente desenvolvia suas próprias estratégias e cultivava lealdades pessoais entre os guerreiros. As primeiras campanhas na Inglaterra foram como um furacão de ferro e fogo que varreu através das terras cristãs, deixando um rastro de destruição que seria lembrado por séculos. Sigurd comandava uma divisão especializada em ataques rápidos contra alvos de alto valor, usando sua compreensão da psicologia inimiga para maximizar tanto o terror psicológico quanto os ganhos materiais de cada ataque. Ele havia percebido que os cristãos anglo-saxões tinham um apego emocional aos seus locais sagrados, que ia muito além do valor material destes lugares, e explorava esta fraqueza sistematicamente. Mosteiros isolados foram os primeiros alvos, não apenas pelo ouro e prata que continham, mas porque sua destruição enviava uma mensagem clara sobre o destino que aguardava qualquer um que se opusesse ao grande exército pagão. Sigurd desenvolveu uma técnica particular para estes ataques. Seus homens cercavam o monastério durante a noite, esperando até o amanhecer, quando os monges se reuniam para suas orações matinais. Então, no momento exato em que suas vozes se elevavam em cantos sagrados, os vikings irrompiam através dos portões como demônios emergindo diretamente do inferno nórdico. O terror que Sigurd e seus homens espalhavam não era apenas resultado de sua eficácia militar, mas também da brutalidade calculada com que conduziam seus ataques. Ele havia compreendido que deixar alguns sobreviventes traumatizados era mais eficaz do que matar todos, pois estes sobreviventes carregariam histórias aterrorizantes para outras comunidades, criando um clima de medo que facilitaria conquistas futuras. A serpente em seu olho parecia hipnotizar suas vítimas antes que ele decidisse seu destino, e muitos sobreviventes juravam posteriormente que haviam visto a própria morte refletida naquela íris marcada. A busca pelo rei Ela se tornou uma obsessão que consumia cada decisão estratégica do grande exército pagão. Informações sobre sua localização eram obtidas através de uma combinação de interrogatórios brutais, espionagem cuidadosa e suborno de nobres anglo-saxões, que haviam perdido a confiança na capacidade de seu rei de protegê-los. Sigurd demonstrou uma aptidão particular para extrair informações de prisioneiros, usando uma mistura de ameaças psicológicas e promessas de clemência que raramente falhava em produzir os resultados desejados. Quando finalmente localizaram Ela em sua fortaleza na Nortúmbria, o cerco que se seguiu foi menos uma batalha militar convencional e mais uma demonstração sistemática da superioridade viking em todos os aspectos da guerra. Sigurd comandou a construção de engenhos de cerco que incorporavam técnicas aprendidas durante as campanhas de Ragnar na França.
enquanto, simultaneamente, organizava ataques de assédio que impediam qualquer tentativa de fuga ou comunicação com o exterior. A fortaleza foi lentamente estrangulada até que rendição se tornou a única alternativa à morte por inanição. A captura de Ela foi o momento que todos os filhos de Ragnar haviam aguardado desde que souberam da morte de seu pai. O rei da Nortúmbria foi trazido diante do grande exército pagão, acorrentado como um animal. Mas Sigurd observou que mesmo em sua humilhação, o homem mantinha uma dignidade obstinada, que tornava sua vindoura tortura ainda mais satisfatória. Os preparativos para a execução foram conduzidos com a solenidade de um ritual sagrado, pois todos compreendiam que estavam prestes a testemunhar um momento que seria cantado pelos escaldos até o fim dos tempos. A águia de sangue foi executada com uma precisão artística que refletia tanto a sede de vingança quanto o orgulho profissional dos vikings em sua capacidade de infligir sofrimento refinado. Sigurd participou pessoalmente do ritual, usando uma lâmina especialmente forjada para a ocasião, decorada com serpentes entrelaçadas que pareciam se mover sob a luz do fogo. Enquanto cortava as costelas de Ela e puxava seus pulmões para fora através das costas abertas, criando as asas sangrentas que davam nome ao ritual, Sigurd sussurrava palavras de poder que haviam sido transmitidas através de gerações de guerreiros vikings. A morte agonizante de Ela não apenas satisfez o juramento de vingança dos filhos de Ragnar, mas também estabeleceu Sigurd como um dos executores mais temidos do grande exército pagão. A forma fria e metodical com que havia participado da águia de sangue, combinada com o símbolo da serpente que agora era associado diretamente com sua pessoa, criou uma reputação que precederia suas futuras conquistas. Guerreiros começaram a sussurrar que a serpente em seu olho não era apenas um sinal dos deuses, mas uma janela através da qual as próprias divindades observavam e aprovavam suas ações brutais. O estandarte de Sigurd, com sua serpente dourada sobre fundo negro, foi fincado no centro do local onde Ela havia morrido, marcando simbolicamente o momento em que a vingança de Ragnar havia sido completada e uma nova fase da conquista viking da Inglaterra havia começado. A consagração de Sigurd como guerreiro implacável estava completa, e a serpente que nadava eternamente em seu olho havia provado ser um presságio verdadeiro de destruição para aqueles que ousavam se opor à vontade dos deuses nórdicos. A vingança contra Ela havia sido doce, mas suas consequências revelaram fissuras profundas na unidade dos filhos de Ragnar que ameaçavam destruir o grande exército pagão desde dentro. Com o juramento cumprido e o sangue de seu pai devidamente honrado, as diferenças de personalidade e ambição entre os irmãos começaram a se manifestar através de disputas que iam muito além de simples desacordos táticos. Ivar, o sem-ossos, havia consolidado sua posição como líder supremo durante a campanha de vingança. Mas Sigurd sentia que sua própria contribuição para o sucesso da empreitada não estava sendo adequadamente reconhecida ou recompensada. A tensão entre Sigurd e Ivar era particularmente intensa, porque ambos compartilhavam uma inteligência estratégica superior que os diferenciava de seus outros irmãos. Enquanto Ubba, Halfdan e Bjorn eram guerreiros formidáveis que seguiam ordens e lutavam com coragem inquestionável, Sigurd e Ivar eram pensadores que viam além da batalha imediata, planejando movimentos que se estenderiam por meses ou até anos no futuro. Esta similaridade intelectual, ao invés de criar camaradagem, gerava uma rivalidade constante, onde cada um tentava provar sua superioridade sobre o outro através de feitos cada vez mais audaciosos. A questão da liderança se tornou crítica quando chegou o momento de decidir os próximos alvos do grande exército pagão.
Ivar defendia uma estratégia de consolidação, estabelecendo bases permanentes na Inglaterra e governando os territórios conquistados de forma sistemática. Sigurd, por outro lado, argumentava que a verdadeira força dos vikings estava em sua mobilidade e imprevisibilidade, e que eles deveriam continuar expandindo suas conquistas antes que os anglo-saxões tivessem tempo de se reorganizar e montar uma defesa eficaz. As discussões entre os irmãos durante os conselhos de guerra se tornavam cada vez mais acaloradas, com Sigurd frequentemente questionando as decisões de Ivar de maneiras que outros interpretavam como desafios diretos à sua autoridade. A serpente em seu olho parecia pulsar com intensidade particular durante estes confrontos, como se estivesse se alimentando da tensão e do conflito que permeava o ar. Guerreiros veteranos que haviam servido sob Ragnar começaram a escolher lados, criando facções dentro do exército que ameaçavam sua coesão operacional. Sigurd começou a cultivar deliberadamente sua própria base de poder dentro do grande exército pagão, identificando guerreiros que se sentiam mais leais a ele pessoalmente do que a Ivar ou ao conceito abstrato de liderança coletiva dos irmãos. Ele usava uma combinação de generosidade com espólios de guerra, reconhecimento público de feitos heróicos e a promessa de futuras oportunidades de enriquecimento para construir uma facção que respondesse diretamente às suas ordens. O símbolo da serpente se tornou um sinal de união para estes homens, que começaram a se referir a si mesmos como os filhos da serpente. A inteligência estratégica de Sigurd se manifestou de forma mais clara durante a campanha contra o reino de Mércia, onde ele comandou uma força independente que operava em coordenação nominal com as tropas principais de Ivar, mas na prática funcionava como um exército separado com seus próprios objetivos e métodos. Sigurd demonstrou uma compreensão sofisticada da política anglo-saxã, explorando rivalidades entre nobres locais e usando diplomacia seletiva para dividir a resistência inimiga antes mesmo de suas tropas chegarem ao campo de batalha. Sua capacidade de pensar vários movimentos à frente se tornou legendária entre seus seguidores, que começaram a atribuir qualidades quase sobrenaturais à sua habilidade de prever as ações inimigas e preparar contramedidas apropriadas. A serpente em seu olho era vista como um canal direto para a sabedoria dos deuses, permitindo que ele enxergasse padrões e possibilidades que permaneciam ocultos para outros mortais. Esta percepção mística de suas habilidades fortalecia sua posição política dentro do exército e aumentava a tensão com Ivar, que preferia ser visto como um estrategista puramente racional. As intrigas e alianças entre os irmãos se tornaram tão complexas que transformaram campanhas militares externas em campos de batalha para guerras internas pelo controle do grande exército pagão. Ubba e Halfdan frequentemente se encontravam na posição desconfortável de mediadores entre Sigurd e Ivar, tentando manter a unidade familiar enquanto perseguiam seus próprios objetivos de conquista e enriquecimento. Bjorn, como o mais velho, às vezes conseguia impor uma trégua temporária através de sua autoridade tradicional. Mas estas pausas na rivalidade eram sempre breves e instáveis. Sigurd percebeu que sua disputa com Ivar havia se tornado uma questão existencial que determinaria não apenas seu papel no grande exército pagão, mas também seu legado histórico como filho de Ragnar. Ser ofuscado por Ivar significaria ser lembrado como um coadjuvante na saga de conquista viking, um papel que sua ambição e seu senso de destino não podiam aceitar. A serpente em seu olho não havia se manifestado para que ele seguisse as ordens de outro homem, mesmo que este homem fosse seu próprio irmão.
A frieza e inteligência estratégica que tornavam Sigurd um comandante tão eficaz também influenciavam sua abordagem dos conflitos familiares. Ele não atacava Ivar diretamente ou abertamente, pois compreendia que isto poderia resultar na fragmentação completa do grande exército pagão, em um momento quando a unidade ainda era necessária para completar a conquista da Inglaterra. Em vez disso, ele usava métodos sutis de erosão da autoridade de Ivar, questionando suas decisões através de perguntas aparentemente inocentes, oferecendo alternativas meramente como sugestões e demonstrando através de seus próprios sucessos que diferentes abordagens poderiam ser mais eficazes. O campo de batalha se tornou a arena onde a rivalidade entre os irmãos era expressa de forma mais clara e dramática. Ambos competiam constantemente para ver quem poderia alcançar a vitória mais impressionante, capturar o saque mais valioso ou demonstrar a liderança mais inspiradora. Esta competição tinha o efeito colateral benéfico de motivar ambos a níveis de excelência que provavelmente não teriam alcançado sem a pressão da rivalidade fraternal, mas também criava situações onde o ego pessoal às vezes prevalecia sobre a estratégia militar sensata. A crescente divisão dentro do grande exército pagão não passou despercebida pelos inimigos anglo-saxões, que começaram a tentar explorar estas tensões através de ofertas diplomáticas direcionadas a diferentes facções dentro do exército viking. Alguns nobres cristãos tentaram secretamente negociar com Sigurd, oferecendo termos que eles esperavam que fossem mais atrativos para ele do que para Ivar. Sigurd rejeitou estas abordagens, mas não antes de extrair informações valiosas sobre as divisões e fraquezas do lado anglo-saxão que poderiam ser exploradas em futuras campanhas. Após anos de conquistas sangrentas na Inglaterra, chegou o momento inevitável da partilha dos territórios conquistados entre os filhos de Ragnar, um processo que testaria não apenas suas habilidades diplomáticas, mas também sua capacidade de transformar vitórias militares em poder político duradouro. Sigurd havia demonstrado durante as campanhas que possuía não apenas o talento para conquistar terras, mas também a visão necessária para governá-las de forma eficaz. Quando as negociações começaram para dividir os espólios do grande exército pagão, ficou claro que ele havia estado se preparando para este momento durante anos, cultivando alianças e demonstrando competências que agora se mostrariam cruciais. A Dinamarca, terra natal dos filhos de Ragnar, havia permanecido sob o controle de regentes locais durante as longas campanhas na Inglaterra, mas a ausência dos herdeiros legítimos havia criado um vácuo de poder que múltiplos pretendentes tentavam preencher. Sigurd compreendeu que controlar a Dinamarca significava muito mais do que simplesmente possuir um reino pessoal. Significava controlar as rotas comerciais que conectavam a Escandinávia com o resto da Europa. Os portos que serviam como bases para futuras expedições vikings e os recursos humanos e materiais que poderiam sustentar ambições ainda maiores. O retorno de Sigurd à Dinamarca foi orquestrado como uma campanha política tão cuidadosamente planejada quanto qualquer operação militar. Ele havia trazido consigo um tesouro considerável saqueado na Inglaterra, que usou estrategicamente para comprar lealdades e neutralizar oposição potencial. Mais importante ainda, ele trouxe guerreiros veteranos cuja fidelidade havia sido testada em dezenas de batalhas e que agora formavam o núcleo de um exército pessoal que poderia impor sua vontade sobre qualquer rival doméstico. A consolidação de seu poder como rei da Dinamarca revelou aspectos da personalidade de Sigurd que haviam sido menos evidentes durante as campanhas militares. Governar exigia um conjunto diferente de habilidades, incluindo a capacidade de equilibrar interesses conflitantes,
administrar recursos de forma eficiente e manter a ordem interna enquanto simultaneamente se preparava para futuras aventuras militares. A serpente em seu olho parecia simbolizar perfeitamente esta dualidade necessária: a astúcia para navegar complexidades políticas e a frieza para tomar decisões difíceis quando necessário. Sigurd estabeleceu sua corte de uma maneira que refletia tanto tradições nórdicas antigas, quanto inovações inspiradas por suas observações das sociedades anglo-saxãs e francas que havia conquistado. Ele mantinha os rituais tradicionais que legitimavam sua autoridade aos olhos dos jarls e guerreiros dinamarqueses, mas também incorporou elementos de administração mais sofisticados que havia observado nos reinos cristãos. Esta fusão de tradição e inovação se tornou uma característica distintiva de seu reinado. O equilíbrio entre governar e guerrear se revelou um dos maiores desafios enfrentados por Sigurd como rei da Dinamarca. Por um lado, ele precisava estar presente em seu reino para manter a estabilidade política e supervisionar a administração de seus territórios. Por outro lado, sua reputação e legitimidade dependiam em grande parte de sucessos militares contínuos que demonstrassem que ele havia herdado não apenas o trono de Ragnar, mas também sua capacidade de liderar vikings à vitória e riqueza. Esta tensão fundamental exigia uma organização cuidadosa de suas responsabilidades e uma delegação inteligente de autoridade. Sigurd desenvolveu um sistema onde alternava períodos de consolidação doméstica com expedições militares cuidadosamente planejadas, usando cada campanha externa para fortalecer sua posição interna através da distribuição de espólios e da demonstração de sua capacidade de liderança. Quando estava ausente em campanhas, deixava regentes de confiança no comando da Dinamarca, mas sempre organizados de forma que nenhum indivíduo acumulasse poder suficiente para desafiá-lo durante sua ausência. A serpente em seu olho havia ensinado-lhe que a paranoia controlada era uma ferramenta essencial de sobrevivência política. A manutenção de seu reino através do medo e do respeito exigia uma compreensão sofisticada da psicologia humana e das dinâmicas de poder que governavam a sociedade nórdica. Sigurd aprendeu que o medo sozinho criava apenas obediência superficial que poderia se transformar em rebelião no momento em que sua força fosse testada. O respeito genuíno, por outro lado, criava lealdade duradoura que sobreviveria a derrotas temporárias e crises políticas. Ele trabalhou conscientemente para cultivar ambos, usando o medo como uma ferramenta de controle imediato e o respeito como fundamento de estabilidade a longo prazo. O uso do símbolo da serpente como marca de sua autoridade evoluiu durante seu reinado na Dinamarca, de uma simples característica pessoal para um sistema complexo de identificação política e militar. Sigurd mandou criar moedas com a imagem da serpente enroscada, estabelecendo não apenas um símbolo de sua autoridade, mas também um meio de comunicação que espalhava sua imagem através de transações comerciais por todo o seu reino e além. Edifícios públicos eram decorados com serpentes esculpidas que serviam como lembretes constantes de quem detinha o poder, enquanto seus guerreiros pessoais carregavam armaduras e armas decoradas com o símbolo que se tornou sinônimo de lealdade absoluta ao rei. A administração da justiça sob Sigurd refletia a dualidade representada pela serpente em seu olho. Ele poderia ser misericordioso com aqueles que demonstravam lealdade genuína, mas impiedoso com traidores ou desafiadores de sua autoridade. Suas decisões judiciais eram cuidadosamente calculadas para enviar mensagens específicas sobre as consequências de diferentes tipos de comportamento, criando um ambiente onde a obediência era recompensada e a rebelião era punida de forma exemplar.
Esta abordagem sistemática da justiça estabeleceu precedentes que influenciariam a governança na Dinamarca muito além de seu próprio reinado. As alianças matrimoniais se tornaram uma ferramenta crucial na consolidação do poder de Sigurd, tanto dentro da Dinamarca quanto em suas relações com outros reinos escandinavos. Ele usou casamentos estratégicos para cimentar lealdades de jarls importantes, neutralizar ameaças potenciais e criar redes de obrigação que fortaleciam sua posição política. A escolha de suas próprias esposas foi particularmente calculada para maximizar vantagens políticas, enquanto também produzia herdeiros que poderiam continuar sua linhagem e preservar sua dinastia. O desenvolvimento econômico da Dinamarca durante o reinado de Sigurd foi impulsionado tanto pelos espólios contínuos de suas campanhas militares, quanto por reformas administrativas que aumentaram a eficiência da coleta de impostos e do comércio. Ele compreendeu que um reino próspero era mais capaz de sustentar exércitos grandes e equipar expedições ambiciosas, criando um ciclo virtuoso onde sucessos econômicos financiavam sucessos militares, que por sua vez geravam mais recursos para investimento doméstico. A serpente em seu olho simbolizava esta compreensão cíclica da relação entre poder econômico e militar. A corte de Sigurd se tornou um centro de cultura nórdica que atraía escaldos, artesãos e comerciantes de toda a Escandinávia. Ele patrocinava a composição de sagas que celebravam não apenas seus próprios feitos, mas também perpetuavam a memória de Ragnar e estabeleciam narrativas que legitimavam a autoridade de sua dinastia. Estes investimentos culturais serviam tanto para entretenimento quanto para propaganda política, criando uma atmosfera onde sua grandeza era constantemente reafirmada através de arte e literatura. A preparação militar contínua era uma característica constante do reinado de Sigurd, refletindo sua compreensão de que a paz era apenas um interlúdio temporário entre conflitos que definiriam seu legado histórico. Ele mantinha não apenas um exército permanente de guerreiros profissionais, mas também um sistema de mobilização que poderia rapidamente transformar fazendeiros e artesãos em soldados quando necessário. Seus arsenais eram mantidos em estado de prontidão constante. Suas frotas eram regularmente inspecionadas e atualizadas, e seus comandantes participavam de exercícios regulares que os mantinham preparados para qualquer eventualidade militar. A influência de Sigurd se estendia muito além das fronteiras formais da Dinamarca, através de uma rede complexa de alianças pessoais, tratados comerciais e acordos militares que efetivamente criavam uma esfera de influência que abrangia grande parte do mundo nórdico. Outros reis vikings reconheciam sua autoridade moral como filho de Ragnar e herdeiro de uma tradição militar gloriosa, consultando-o em questões importantes e buscando sua aprovação para suas próprias expedições. Esta posição de liderança informal entre os vikings era tão valiosa quanto seu controle formal sobre a Dinamarca, pois lhe dava a capacidade de mobilizar recursos e homens muito além daqueles diretamente sob seu comando. Com a Dinamarca firmemente estabelecida, sob seu controle e suas bases de poder consolidadas, Sigurd voltou seus olhos ambiciosos para além do horizonte, onde as ilhas da Escócia e Irlanda brilhavam como joias tentadoras, esperando para serem arrancadas dos pescoços de seus proprietários cristãos. Estas terras representavam não apenas oportunidades de saque e conquista, mas também a chance de expandir sua influência para regiões que haviam permanecido relativamente intocadas pela fúria viking, oferecendo a possibilidade de estabelecer um império marítimo que rivalizaria com qualquer coisa que seus antepassados haviam sonhado. A preparação para as expedições contra a Escócia e Irlanda foi conduzida com o mesmo meticuloso cuidado que havia caracterizado suas campanhas anteriores,
mas com uma escala e ambição que refletiam sua crescente confiança em suas capacidades como líder militar e político. Sigurd havia aprendido através de suas experiências na Inglaterra que sucessos duradouros exigiam mais do que simples ataques de pilhagem. Eles exigiam estratégias coordenadas que combinassem força militar, inteligência política e administração competente dos territórios conquistados. As frotas que Sigurd organizou para estas campanhas eram maiores e mais sofisticadas do que qualquer coisa que ele havia comandado anteriormente, refletindo tanto os recursos acumulados durante seu reinado na Dinamarca, quanto sua compreensão evoluída das exigências logísticas de operações militares prolongadas em território hostil. Cada navio carregava não apenas guerreiros e armas, mas também artesãos, comerciantes e administradores que poderiam estabelecer bases operacionais permanentes nas terras conquistadas. A Escócia apresentava desafios únicos que testaram todas as habilidades estratégicas de Sigurd. As tribos escocesas eram guerreiros ferozes que conheciam intimamente o terreno acidentado de suas terras natais, e eles haviam aprendido táticas defensivas eficazes através de séculos de conflitos com invasores romanos, anglo-saxões e vikings anteriores. Mais importante ainda, eles eram unidos por uma fé cristã que os motivava a resistir aos invasores pagãos com uma determinação que às vezes beirava o fanatismo suicida. Sigurd adaptou suas táticas para explorar as características geográficas únicas da Escócia, usando sua superioridade naval para atacar assentamentos costeiros, enquanto evitava ser atraído para o interior montanhoso, onde suas vantagens em equipamento e organização seriam neutralizadas pelo conhecimento local do inimigo. Ele desenvolveu uma estratégia de fogo corrente, onde suas forças se moviam rapidamente ao longo da costa, atacando múltiplos alvos em rápida sucessão antes que os defensores pudessem organizar uma resposta coordenada. Os monastérios escoceses eram alvos particularmente atraentes, não apenas por suas riquezas materiais, mas também por seu significado simbólico como centros da fé cristã que Sigurd havia jurado destruir em honra aos deuses nórdicos. A queima destes locais sagrados era conduzida com uma teatralidade deliberada que maximizava tanto o impacto psicológico sobre os sobreviventes quanto a satisfação espiritual dos atacantes vikings. Sigurd frequentemente participava pessoalmente da destruição dos altares cristãos, substituindo cruzes por símbolos da serpente como uma declaração clara sobre qual divindade agora dominava aquelas terras. A Irlanda oferecia oportunidades ainda mais ricas, devido à sua proximidade com rotas comerciais importantes e à presença de cidades prósperas que haviam acumulado riquezas consideráveis através do comércio com o continente europeu. No entanto, os irlandeses também apresentavam desafios únicos, incluindo uma organização política fragmentada que dificultava as negociações, mas também criava oportunidades para explorar rivalidades internas entre diferentes clãs e reinos. Sigurd demonstrou uma compreensão sofisticada da política irlandesa, identificando líderes locais que poderiam ser subornados ou coagidos a cooperar com suas forças em troca de proteção contra seus próprios inimigos domésticos. Ele usou estas alianças temporárias para obter informações detalhadas sobre a localização de tesouros, as rotas de comunicação entre assentamentos e as fraquezas defensivas que poderiam ser exploradas durante ataques futuros. A brutalidade que caracterizava as expedições de Sigurd nas ilhas era tanto uma ferramenta prática quanto uma expressão de sua identidade cultural como guerreiro nórdico.
Ele compreendeu que a reputação de crueldade extrema poderia muitas vezes conquistar cidades inteiras, sem necessidade de batalhas prolongadas, pois os defensores preferiam se render ou fugir a enfrentar o destino horrível que aguardava aqueles que resistiam aos filhos da serpente. Esta economia de violência permitia que suas forças conservassem energia e recursos para alvos mais importantes. As cidades costeiras queimadas por Sigurd e seus homens se tornaram marcos sombrios que serviam como avisos permanentes sobre as consequências de resistir à vontade viking. Ele desenvolveu um sistema onde deixava estruturas específicas intactas, mas visivelmente marcadas com símbolos da serpente, criando monumentos à sua passagem que continuariam comunicando sua mensagem de dominação muito depois que suas frotas tivessem partido para outros alvos. A coordenação entre diferentes grupos de ataque era uma das características mais impressionantes das campanhas de Sigurd nas ilhas. Ele havia aprendido a usar sinais de fumaça, mensageiros rápidos e até mesmo corvos treinados para manter comunicação entre forças que operavam separadamente, mas em coordenação para objetivos estratégicos maiores. Esta sofisticação logística permitia que ele conduzisse operações simultâneas em múltiplas frentes, maximizando a confusão entre os defensores enquanto conservava suas próprias forças. O saque sistemático de mosteiros e igrejas durante estas expedições não era apenas uma questão de ganho material, mas também uma forma de guerra psicológica direcionada especificamente contra a fé cristã que unificava seus inimigos. Sigurd havia observado que destruir símbolos religiosos frequentemente causava mais desmoralização do que derrotas militares convencionais, pois atacava as fundações espirituais da resistência inimiga. A serpente em seu olho parecia brilhar com intensidade particular durante estes momentos de profanação ritual. As rotas de escape que Sigurd sempre planejava meticulosamente antes de cada ataque refletiam sua compreensão de que mesmo vitórias esmagadoras poderiam se transformar em desastres se suas forças fossem cercadas ou cortadas de suas bases navais. Ele nunca permitia que a excitação da batalha ou a perspectiva de saque adicional comprometesse a segurança fundamental de suas operações, mantendo sempre uma disciplina férrea que priorizava a preservação de seus homens e navios acima de ganhos materiais temporários. A fama que Sigurd conquistou através de suas campanhas nas ilhas escocesas e irlandesas se espalhou muito além das regiões diretamente afetadas por seus ataques, chegando aos ouvidos de reis e imperadores em toda a Europa cristã. Seu nome se tornou sinônimo de terror marítimo, e histórias sobre o Rei da Serpente, que podia aparecer do nada para devastar cidades inteiras, eram contadas em cortes desde Roma até Constantinopla. Esta reputação internacional não apenas satisfazia seu ego pessoal, mas também servia a objetivos políticos práticos ao dissuadir retaliações e facilitar futuras negociações diplomáticas. Os anos de glória e conquista havia cobrado um preço que se tornava cada vez mais evidente, conforme Sigurd observava o que restava do legado deixado por seu pai Ragnar Lothbrok. O grande exército pagão, outrora uma força unificada que havia feito imperadores tremerem, agora se fragmentava em facções rivais lideradas por irmãos cujas ambições pessoais haviam crescido além de qualquer possibilidade de reconciliação pacífica. As sementes da discórdia plantadas durante as campanhas na Inglaterra haviam germinado em ódios profundos que ameaçavam destruir tudo pelo que a família havia lutado. A primeira grande traição veio de uma fonte inesperada. Ubba, tradicionalmente o mais leal e direto dos irmãos, havia começado a questionar secretamente as decisões de liderança de Ivar e a buscar alianças independentes com outros senhores da guerra vikings.
Quando Sigurd descobriu estas negociações através de sua extensa rede de espiões e informantes, ele percebeu que a desintegração da unidade familiar havia alcançado um ponto de não retorno. A serpente em seu olho parecia se contorcer com agitação crescente, como se pudesse sentir a aproximação de tempos mais sombrios. Ivar, cujo gênios militar havia sido a força unificadora que mantinha os irmãos trabalhando juntos durante as campanhas de conquista, começou a demonstrar sinais de paranoia que alguns atribuíam à pressão constante de manter o controle sobre forças que naturalmente tendiam à fragmentação. Suas decisões se tornaram mais erráticas, suas punições mais severas, e sua confiança em conselheiros externos aumentou proporcionalmente à sua desconfiança crescente em seus próprios irmãos. Sigurd observava estas mudanças com uma mistura de satisfação maliciosa e preocupação genuína, pois compreendia que a queda de Ivar poderia arrastar todos eles para baixo. Halfdan, sempre o mais impulsivo dos filhos de Ragnar, começou a tomar decisões independentes que contradiziam diretamente as estratégias coordenadas que haviam sido acordadas entre os irmãos. Suas expedições não autorizadas contra alvos na Escócia não apenas violavam acordos existentes, mas também colocavam em risco toda a estrutura política cuidadosamente construída que permitia aos vikings manterem suas conquistas na Inglaterra. Quando Sigurd tentou confrontá-lo sobre estas ações, Halfdan respondeu com uma fúria que revelou ressentimentos profundos que haviam sido suprimidos durante anos. Bjorn, como o mais velho, tentou repetidamente mediar entre seus irmãos mais novos, mas suas tentativas de diplomacia familiar eram prejudicadas por suas próprias ambições e pela percepção crescente de que ele estava perdendo influência relativa, conforme os outros irmãos consolidavam seus próprios domínios independentes. Suas propostas de reconciliação eram recebidas com suspeita por todos os lados, pois cada irmão suspeitava que Bjorn estava secretamente tentando manobrar para obter vantagens pessoais através da aparência de neutralidade. A questão da sucessão se tornou particularmente problemática conforme ficou claro que nenhum dos irmãos havia produzido herdeiros que fossem universalmente reconhecidos como dignos de herdar o legado de Ragnar. Os filhos de Sigurd, embora promissores, eram ainda muito jovens para exercer autoridade independente, enquanto os descendentes de seus irmãos enfrentavam questões similares de idade e legitimidade. Esta ausência de sucessão clara criava um vácuo de poder futuro que incentivava cada irmão a tomar ações no presente que maximizassem as chances de sua própria linhagem predominar no futuro. Sigurd começou a ver padrões ominosos em sua própria vida que ecoavam presságios sombrios associados ao sinal da serpente em seu olho. Sonhos perturbadores o visitavam com frequência crescente. Visões onde serpentes gigantescas devoravam umas às outras em ciclos infinitos de autodestruição. Volvas, que haviam celebrado seu nascimento como um sinal dos deuses, agora sussurravam interpretações mais sinistras da marca em seu olho, sugerindo que ela representava não apenas astúcia e poder, mas também a tendência autodestrutiva que estava condenando a linhagem de Ragnar. As alianças externas que cada irmão havia cultivado independentemente começaram a entrar em conflito direto umas com as outras, criando situações onde guerreiros vikings se encontravam lutando contra outros vikings devido às lealdades conflitantes de seus líderes. Sigurd observou com horror crescente como tribos que haviam sido unidas sob a bandeira de seu pai agora se dividiam em facções hostis, cada uma justificando suas ações através da lealdade a diferentes filhos de Ragnar. A economia da guerra, que havia sustentado o crescimento do poder viking, também estava começando a mostrar sinais de tensão insustentável.
Os territórios mais ricos e acessíveis já haviam sido conquistados e saqueados, enquanto alvos remanescentes eram mais difíceis de alcançar e menos lucrativos. Ao mesmo tempo, os custos de manutenção de exércitos permanentes e administração de territórios conquistados estavam aumentando, criando pressões financeiras que forçavam cada líder viking a buscar soluções cada vez mais desesperadas. As revoltas internas dentro dos territórios controlados pelos filhos de Ragnar se tornaram mais frequentes e organizadas, pois as populações subjugadas começaram a perceber que a unidade viking estava se fragmentando e que resistência coordenada poderia ter sucesso onde tentativas anteriores haviam falhado. Sigurd gastou recursos crescentes simplesmente mantendo o controle sobre suas próprias possessões, deixando menos disponível para novas conquistas que poderiam restaurar o ímpeto perdido. A deterioração das relações diplomáticas com outros reinos europeus também refletia a percepção externa de que o poder viking estava entrando em declínio. Reis e imperadores que anteriormente haviam pago tributos para evitar ataques vikings, agora começaram a testar a determinação e capacidade dos filhos de Ragnar através de provocações cuidadosamente calculadas. Quando estas provocações não foram punidas com a força esmagadora que teria caracterizado a resposta de Ragnar, outros líderes europeus interpretaram isto como um sinal de fraqueza crescente. Sigurd estava particularmente perturbado por relatórios de seus espiões, indicando que alguns de seus próprios comandantes subordinados estavam mantendo comunicações secretas com representantes de seus irmãos, aparentemente preparando-se para mudar de lado quando a situação política se tornasse mais clara. A erosão da lealdade pessoal, que havia sido fundamental para seu sucesso como líder militar e político, representava uma ameaça existencial que requeria ação decisiva. Mas qualquer movimento contra traidores suspeitos arriscava precipitar exatamente o tipo de fragmentação que ele estava tentando evitar. A serpente em seu olho, que por tanto tempo havia sido vista como um símbolo de bênção divina e astúcia superior, agora começava a ser interpretada por alguns como uma marca de maldição familiar que estava destinada a destruir a linhagem de Ragnar através de conflitos internos inevitáveis. Estas interpretações alternativas da marca divina criavam dúvidas até mesmo entre seus seguidores mais leais, enfraquecendo ainda mais sua posição política em um momento quando força e unidade eram mais necessárias do que nunca. O final chegou como as antigas völvas haviam predito, não através da glória em batalha contra inimigos estrangeiros, mas nas águas sombrias da traição familiar que haviam se tornado o verdadeiro campo de batalha dos filhos de Ragnar. Sigurd encontrou sua morte em circunstâncias que variavam dependendo de qual escaldo contava a história, mas todas as versões concordavam em um ponto crucial. Sua morte foi o resultado direto das intrigas e conflitos que haviam consumido a linhagem de Ragnar desde dentro, como serpentes devorando suas próprias caudas em ciclos infinitos de autodestruição. Segundo algumas sagas, Sigurd morreu em combate singular contra um de seus próprios irmãos, uma batalha épica onde cada combatente lutou com a desesperação de homens que sabiam que sua morte significaria não apenas o fim de suas vidas pessoais, mas também o colapso de tudo pelo que haviam trabalhado. A serpente em seu olho teria brilhado com intensidade sobrenatural durante seus momentos finais, como se os deuses estivessem observando diretamente através dele, enquanto ele enfrentava seu destino com a coragem feroz que caracterizava todos os verdadeiros filhos de Ragnar. Outras versões da história sugerem uma morte mais sinistra, resultado de veneno administrado por agentes de um rival político que havia decidido que Sigurd representava uma ameaça muito grande para ser enfrentada em combate honesto.
Esta versão da narrativa enfatizava a ironia de que um homem marcado pela serpente morrera através do veneno, o instrumento tradicional das criaturas que nadavam eternamente em seu olho esquerdo. Independentemente dos detalhes específicos, sua morte marcou o fim de uma era e o início da fragmentação final do império que Ragnar havia começado a construir. A notícia da morte de Sigurd se espalhou através dos mares do norte como um incêndio, carregada por comerciantes, refugiados e mensageiros que compreendiam que estavam testemunhando o fim de uma dinastia que havia aterrorizado e fascinado a Europa por gerações. Em cada corte real, cada mosteiro e cada vila de pescadores, homens e mulheres receberam a notícia com uma mistura complexa de alívio, tristeza e admiração pelo guerreiro, cujo nome havia se tornado sinônimo da própria essência do terror viking. Os territórios que Sigurd havia controlado diretamente entraram imediatamente em uma guerra civil confusa, pois diferentes facções de seus seguidores tentaram reivindicar herança de sua autoridade e possessões. Sem sua presença unificadora e sua habilidade política superior, as alianças cuidadosamente construídas que haviam mantido seu reino unido se desintegraram rapidamente. Guerreiros que haviam lutado lado a lado sob o estandarte da serpente agora se enfrentavam em batalhas amargas sobre questões de sucessão e distribuição de espólios. O impacto mais duradouro da morte de Sigurd foi sua contribuição para a dissolução final do grande exército pagão e a transformação dos vikings de uma força conquista unificada em uma coleção fragmentada de reinos menores e senhores da guerra independentes. Sem a presença dos filhos de Ragnar como símbolos unificadores, as tribos nórdicas retornaram aos padrões tradicionais de rivalidade e conflito que haviam caracterizado a Escandinávia antes da ascensão de sua família ao poder. No entanto, a linhagem de Sigurd não desapareceu completamente com sua morte. Seus filhos, embora jovens, haviam herdado tanto o sangue de Ragnar quanto as lições políticas e militares que seu pai havia lhes ensinado durante suas vidas breves, mas intensas. Conforme amadureceram, eles levariam o nome e as ambições de Sigurd para novas aventuras que estabeleceriam dinastias reais na Noruega, Dinamarca e até mesmo na Inglaterra conquistada, demonstrando que o legado da serpente continuaria influenciando a história europeia por séculos futuros. As sagas compostas sobre Sigurd Snake in the Eye nas décadas seguintes à sua morte retratavam-no como uma figura trágica, cujas virtudes heróicas foram finalmente derrotadas pelas maldições familiares e pelas forças destrutivas inerentes à natureza humana. Escaldos cantavam sobre sua inteligência estratégica, sua coragem em batalha e sua habilidade política, mas também sobre a serpente em seu olho como um símbolo da dualidade fundamental que definia tanto sua grandeza quanto sua eventual destruição. A marca física que havia tornado Sigurd único entre seus contemporâneos se tornou um símbolo duradouro nas tradições nórdicas, representando a conexão entre destino divino e ação humana que caracterizava as grandes figuras heróicas das sagas. Artistas e artesãos continuaram a criar representações da serpente enroscada, não apenas como decoração, mas como um lembrete da complexidade moral e do preço inevitável da ambição descontrolada. Os monastérios cristãos que haviam sofrido sob os ataques de Sigurd preservaram suas próprias versões de sua história, retratando-o como um instrumento da ira divina enviado para punir a cristandade por seus pecados, mas também como uma demonstração da justiça final de Deus, quando até mesmo os mais poderosos tiranos pagãos eram eventualmente derrotados por suas próprias contradições internas. Estas narrativas cristãs contribuíram para a imortalização de Sigurd na cultura europeia medieval.
A influência de Sigurd na arte da guerra naval persistiu muito além de sua morte, pois as táticas e estratégias que ele havia desenvolvido foram adotadas e adaptadas por gerações subsequentes de líderes marítimos. Suas inovações em coordenação de frotas, guerra psicológica e administração de territórios conquistados se tornaram elementos padrão do manual militar nórdico, influenciando conflitos que se estenderam até os últimos dias da era viking. O simbolismo da serpente associado com Sigurd também evoluiu além de suas origens pessoais, para se tornar um motivo cultural mais amplo que representava sabedoria, traição, renovação e destruição nas tradições artísticas escandinavas. Reis posteriores adotaram variações do símbolo da serpente como suas próprias marcas heráldicas, reivindicações de herança espiritual do legado de Sigurd, mesmo quando não possuíam conexões genealógicas diretas com sua linhagem. A transformação gradual de Sigurd de figura histórica em personagem lendário refletiu o processo mais amplo pelo qual a era viking foi romantizada e mitologizada pela cultura europeia posterior. Cada geração reinterpretou sua história através das lentes de suas próprias preocupações e valores, mas sempre mantendo os elementos centrais que haviam tornado sua vida uma narrativa cativante. A marca divina que o distinguia, sua inteligência excepcional, sua brutalidade eficaz e sua eventual queda através de conflitos que nenhuma quantidade de astúcia poderia resolver. O nome Sigurd Snake in the Eye permaneceu vivo não apenas nas sagas e crônicas, mas também na memória popular das comunidades que haviam sido tocadas por suas conquistas e destruições. Séculos depois de sua morte, pais ainda contavam histórias sobre o Rei da Serpente para crianças que se comportavam mal. Pescadores evitavam certas águas onde se dizia que seu espírito ainda navegava em noites de tempestade, e comerciantes ofereciam pequenos sacrifícios aos deuses quando passavam por locais associados com suas batalhas mais famosas. A eternidade do legado de Sigurd Snake in the Eye reside não apenas em suas conquistas militares ou políticas específicas, mas em sua representação da dualidade fundamental da condição humana, a capacidade simultânea para grandeza inspiradora e destruição terrível. A serpente que nadava eternamente em seu olho esquerdo continua sendo um símbolo poderoso desta complexidade, lembrando cada geração que o poder verdadeiro sempre vem acompanhado de responsabilidade moral e que mesmo os heróis mais grandes são vulneráveis às consequências de suas próprias escolhas. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima. City lights are fading, a lonely guitar plays. Another day is gone, lost in a memory haze. Got a heavy heart, can't find no peace of mind. Just me and the midnight train, leaving it all behind. Oh, the rhythm of the rails, a low and steady beat, whispering secrets on this empty street. The moon hangs high, a silver tear in the sky. Guess some old blues just never say goodbye. Used to walk these sidewalks, holding on to your hand. Now it's just a ghost story in this tired